Queridos irmãos, queridas irmãs, então, retornando, né? Esse vídeo é de número 658. Livro dos Médiuns, capítulo 19, do papel dos médiuns nas comunicações espíritas. A pergunta agora é a pergunta de número 17. Então, olha que interessante, que coisa estranha, esse cabelo parece estar incorporado. Baixa cabelo, pelo amor de Deus. Kardec faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: a aptidão de certos médios para escrever numa língua que lhes é estranha não provirá da circunstância de lhes ter sido familiar essa língua em outra existência e de haverem guardado a intuição dela? Pode ser, como também não tem nada a ver. Não pode se fazer, não pode se tornar regra, né? A geral, absoluta. Pode acontecer, como também pode não acontecer. Do espírito trazer no seu eu aquelas lembranças de vidas passadas. Então, por exemplo, se o que Kardec quer dizer aqui, por exemplo, vamos pensar da seguinte forma: eu, por exemplo, as minhas anteriores existências, por exemplo, na Alemanha, na Itália, em França, né? No Japão, na China. Então, Kardec está querendo saber dos bons espíritos que, pelo fato do médium escrever em diferentes línguas, em diferentes idiomas, na atual existência, se não está relacionado ao fato dele, médium, ter registrado, ter guardado ainda nos teus arquétipos essas lembranças. Isso é muito relativo. Pode, como também pode não haver, pode não haver nada, né? Então, olha só para você ver. A aptidão de certos médios para escrever numa língua, num idioma que lhes é estranha, não provirá da circunstância de lhes ter sido familiar essa língua em outra existência e de haverem guardado a intuição dela? É o que nós acabamos de dizer aqui agora. Então, essa foi a pergunta que Kardec fez aos bons espíritos. Olha a resposta. É certo que isso se pode dar. É certo que isso se pode dar. Mas você viu que no início eu disse aqui que isso é relativo. Mas você vai entender o porquê que é relativo. Da agora em diante começa a complicar um pouquinho. É certo que isso se pode dar, mas não constitui regra. Olha só, entrou relativo. Isso não constitui regra. Porque tanto faz se o médium viveu e traz ainda registrado nos teus arquétipos, ou se não viveu. É um processo que se desenvolve com uma certa persistência, muito estudo, dificuldade, mas é algo que se desenvolve. Vejamos. Mas não constitui regra. Olha só, com algum esforço, o espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. Olha só,
com algum esforço, o espírito manifestante pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. Então, o médium pode não trazer nos teus arquétipos registros nenhum, mas o espírito detentor de um outro idioma, de outra língua, se ele persiste um pouquinho ali, né, com algum esforço, aquele espírito pode vencer momentaneamente a resistência material que encontra. E aquele espírito acaba escrevendo naquela língua, naquele idioma. É o que acontece quando o médium escreve na língua que lhe é própria, palavras que não conhece. Se viu muito 2022, se via muito, principalmente no Brasil, esses médios que escreviam vários idiomas, né? Francês, italiano, alemão e vários outros. Espanhol. Sem que o médium soubesse nada, tivesse conhecimento daquele idioma. Se via muito no Brasil. 2022, hoje, não se vê muito lá. Mas por que não se vê? Porque está faltando médium no espiritismo. Isso que eu estou acabando de dizer agora é muito grave. Está faltando médium sincero. Está faltando médium comprometido com a verdade. Está faltando médium responsável na doutrina dos espíritos. Está faltando médium que abrace a causa. Então, por esse motivo, né, é lamentável, por esse motivo é lamentável, mas quase não se vê. Olha só para você ver uma outra pergunta interessantíssima. Poderia, quer dizer que pode, né? Pode. Poderia uma pessoa analfabeta escrever como médium? Por exemplo, uma pessoa analfabeta. Dr. Bezerra de Menezes, professor Eurípides Barçanufo, ele pode vir e escrever através daquele médium analfabeto? Se esses espíritos realmente quiser, se há necessidade de transmitir alguma mensagem através daqueles médios, daquele médium analfabeto, eles podem sim. Eles podem. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou dar sequência aqui agora na resposta e você vai perceber uma coisa que eu vou dizer. Então a resposta é assim, ó. Sim, mas é fácil de compreender-se que terá de vencer grande dificuldade mecânica. Veja bem,
Sim, mas é fácil de compreender-se que terá de vencer grande dificuldade mecânica aquele espírito. Bezerra de Menezes Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, ele vai ter que vencer uma grande dificuldade ali, né, mecânica, porque o médium ele não tem aquele movimento desenvolvido. Só que isso é relativo, porque se tratando de espírito evoluído, se tratando de espírito do nível de professor Eurípides Barçanufo, de Dr. Bezerra de Menezes, eles não sentem dificuldade, eles não vê dificuldade nenhuma através daquele médium analfabeto. Eles não vê dificuldade. Porque a evolução deles supera todas essas dificuldades. Inclusive, por que eu estou dizendo isso? Porque esses espíritos evoluídos, se eles não quiserem utilizar aquele médium para fazer com que a escrita fique ali registrada no papel, eles nem utilizam o médium, utilizando-se eles o método da escrita direta. Então você entende, se você entende é com todo respeito, o espírito evoluído, ele não vê dificuldade nenhuma. Ele não sente dificuldade nenhuma em escrever através de um médium analfabeto. Luiz, mas aí os bons espíritos estão respondendo que há sim uma dificuldade, justamente para que separemos o joio do trigo através do nosso raciocínio, do nosso bom senso. Porque, na verdade, queridos irmãos, se os bons espíritos quiserem escrever, nem os médios eles usam. Eles materializam ali no papel a mensagem. Eu vou contar 2 casos. A minha avó, Leontina, que está aqui presente. A minha avó, ela era analfabeta na atual existência física passada agora. Porque ela está aqui em espírito, do meu lado aqui, ó. Tô doido, não cheguei a esse ponto, não. Então, ela trabalhava na roça. A minha avó, naquela época, em 1940, 1930, a minha avó, ela era médio parteira. Na região, na roça onde ela morava. Nasceu através das mãos dela mais de 2.000 espíritos, mais de 2.000 crianças. Não deixa de ser espírito, né? Nasceu através das mãos dela mais de 2.000 crianças. 2.000 crianças. Ela, analfabeta. O professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, trabalhava através dela naquela época, em 1935, 1940, 1945. Ela tinha um centro espírita na roça. Ela era procurada 24 horas para assistir as pessoas necessitadas
nas redondezas onde ela morava na roça. Ela tinha um centro espírita. Ela era analfabeta. Ela não sabia escrever o nome dela. Leontina. Ela não sabia escrever. E é um espírito evoluidíssimo. Ela sentava e o professor Eurípides Barçanufo, ou o Dr. Bezerra de Menezes, através da mediunidade mecânica dela, escrevia várias receitas. Naquela época, naquelas reuniões, escreviam várias receitas de remédios holopatas e homeopáticos. Isso tem registro da família. Não estou falando isso aleatoriamente, não. E ela está do meu lado também, daqui a pouco chamei a orelha se eu estiver mentindo. Ela era tão analfabeta que terminava as psicografias das receitas, ela pedia às pessoas presentes que, por gentileza, para ler aquelas cartas ali, porque ela não sabia ler o que os espíritos haviam escrito através dela. E as pessoas liam. E ali não só estava escrito o nome do remédio, a forma de tomar o remédio, quantos dias e o nome do paciente. Os trabalhos já haviam começado e as pessoas iam chegando, e aquelas pessoas que iam chegando, os espíritos iam deixando mensagens psicografadas através dela, Dr. Eurípides Barçanufo e Dr. Bezerra de Menezes. De forma que ela não tinha contato com aquelas pessoas que chegavam por último, porque ela já estava ali trabalhando com a mediunidade dela, psicografia, mecânica, e as pessoas eram tratadas todas pelo nome. Remédios que naquela época não encontrava-se na região dela, muitos remédios tinham que ser pedido em São Paulo naquela época. E a cidadezinha dela era Ibiraci, né? Próximo a Franca, por mais que era Minas Gerais. E ela psicografou milhares de cartas de medicamentos. Esses espíritos nunca encontraram dificuldade para trabalhar através dela. Por quê? Primeiro que os espíritos eram evoluídos. Porque a evolução supera toda a dificuldade. E outra, que o amor que ela possuía no coração, a bondade, a simplicidade, a humildade, o desinteresse. Minha avó não recebia sequer 1 centavo pelos trabalhos que ela fazia. E a pessoa que insistia em pagar, ela dizia, vá embora daqui, nunca mais volte aqui. Ela era enérgica, com amor. Ah, mas isso é falta de caridade, Luiz. Falta de caridade? Ela está sabendo que a pessoa está induzindo ela a ir para o inferno, vamos dizer esse termo. Ela vai passar a mão na cabeça da pessoa e vai dizer, não, tá tudo bem, dá aqui o dinheiro, vai embora com Deus. Não. Eu já disse que aqui nós não recebemos 1 centavo. E se você insistir, eu peço, por gentileza, que não retorne mais a essa casa. É o direito da pessoa, é um direito dela. E por incrível que pareça, eu puxei por ela nesse sentido. Me ofereça 1 centavo em troca dos trabalhos que eu realizo para você ver o que acontece. No dia dos trabalhos,
Nem café eu aceito. Quando eu realizo tratamento na casa das pessoas, nem café eu aceito. Muito custa uma água para limpar a garganta. Mas não me dê presente, não. Não me dê presente na casa espírita. Não me ofereça dinheiro. Porque se me oferecer dinheiro, vai ter briga. Porque eu vou ser curto e grosso com a pessoa. Primeiramente, eu vou ser educado. Se a pessoa insistir, aí eu vou ter que partir para agressão verbal. Que é enérgico com amor. Para mostrar para a pessoa que a coisa não é lá do jeito que a pessoa está pensando. E olha que eu já me tentaram de todas as formas nessa questão. Aceita, pega, depois você distribui, depois você faz isso, depois você faz aquilo. Mas por que você está pedindo para mim fazer? Vai você fazer. Pega essas 10 cestas básicas aqui em troca do tratamento que você realizou em mim e vai doar para as pessoas necessitadas, Luiz. Mas por que você não vai distribuir? Eu que tenho que ir no teu lugar? Vai você. Tá. Então isso aqui é relativo. Por que é relativo? Porque o espírito evoluído, ele não sente dificuldade nenhuma através daquele médio analfabeto. Agora, veja bem quantos atributos, quantas virtudes do médio analfabeto que é preciso, como no caso da minha avó. Agora, o espírito menos esclarecido, coitadinho, ele não vai conseguir escrever lá muito bem através do médio analfabeto. Porque ele não tem domínio, ele não consegue dominar. Você entendeu? Ele não consegue, ele não tem domínio da situação. É a mesma coisa querer extrair de um piano uma ópera, não, uma ópera não, uma música, sabendo que o piano está sem tecla. Agora, o espírito evoluído, sabendo que o piano não tem tecla, ele materializa a tecla ali. Enquanto o espírito menos esclarecido, ele não sabe nem o que é materialização. Deu para você entender mais ou menos? É a danada da evolução. É a danada da desigualdade evolutiva que nós temos tratado aqui. É mais evoluído? É. Então, vamos ficar sossegados, porque ele vai conseguir lograr êxito. Não é? Não. Então vamos ficar atentos. Porque o médium vai ter que se esforçar, ele vai ter que trabalhar. E se o médium não se esforçar, aquele espírito procura outro. Ele vai psicografar através de outro. Né? Então, olha só para você ver. Por faltar à mão o hábito do movimento necessário a formar letras. O mesmo sucede com os médios desenhistas, que não sabem desenhar. É a mesma coisa. A mesma coisa os médios desenhistas, que não sabem desenhar. Tem pessoas que dizem assim, um médio, ele diz assim, o meu dom é do desenho, mas eu não sei desenhar. A minha aptidão, sim. Mas se o espírito é evoluído, ele consegue desenhar através daquele médio que possui aquela faculdade, aquela aptidão, devido à evolução do espírito. Agora, se o espírito não é evoluído e o médio não sabe desenhar, tenha certeza, se diz, que os espíritos, eles vão desenhar ali um rosto de uma pessoa faltando um olho, faltando uma orelha,
Você entendeu? Falta na boca, falta na narina. Isso é óbvio, né? Então, isso é mais que óbvio. Então, é necessário que as pessoas raciocinem mediante estas questões. Às vezes as pessoas podem pensar que é muito difícil. Não é difícil. É uma questão apenas de raciocínio, de bom senso, de lógica. Então, nós vamos para o próximo vídeo.